Vocês já ouviram falar na Santa Muerte? Ou Santa Morte, a conhecida padroeira dos criminosos, das prostitutas e de grande parte da população carente e marginalizada do México. A santa que não é reconhecida pela Igreja Católica, aparentemente estranha, para muitos assustadora, para outros linda, porém diferente. Pesquisadores acreditam que existam cerca de mais de 10 mil santos católicos em todo o mundo. Muitos derivados e reconhecidos, seja pela Igreja Católica Apostólica Romana ou por outras formas de catolicismo, como a Igreja Católica Ortodoxa, muito popular na Rússia. Esses chamados santos são lembrados, reverenciados e celebrados com muito respeito pelos membros do catolicismo. Cada um desses santos teve uma história e uma personalidade na sua vivência diferente uns dos outros. Existem santos casamenteiros e até santos reconhecidos como protetores dos animais. Entretanto, no México existe um culto à Santa Morte, uma santa que lembra muito o antigo deus grego Hades, que de acordo com a mitologia grega representa o deus da morte. A morte é personificada de várias maneiras diferentes em cada cultura, desde a celebração da Idade Média até o Dia dos Mortos. Cada pessoa tem sua crença de como é a morte e o que acontece com as pessoas que passam dessa para melhor ou para pior. A tal santa é representada como uma figura esquelética vestida com um longo manto que pode ter diversas cores. Em suas mãos pode trazer flores, correntes ou outros objetos. Ao redor da figura, os devotos oferecem rosas, frutas, doces, cigarros, bebidas alcoólicas e fotos de entes queridos. De acordo com os antropólogos e estudiosos sobre esse sincretismo, a santa é uma sobrevivência de velhas tradições pré-colombianas nas quais caveiras tinham um papel central naquelas culturas. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante demonizam essa tal santa que, de acordo com eles, representa o culto à morte. Há anos atrás, a adoração a essa santa era exclusivamente clandestina, ou seja, as pessoas adeptas do culto à Santa Morte não faziam em público. Os devotos construíam santuários escondidos nos porões de suas casas, em áreas discretas de seus quintais ou dentro de quartinhos que separavam apenas para a veneração. Um bruxo recorre ao espírito da Santa Morte para vingar o abandono de uma mulher. Da sua principal aliada é a Santíssima Morte, cujo culto é considerado demoníaco pela Igreja Católica. Eu sou espiritualista, bruxo, feiticeiro, trabalho com a magia negra, magia rústica. É o caminho mais curto para encontrar a felicidade no ser humano e para ter o que se deseja e adquiri-lo. A Igreja condena essa prática. O primeiro santuário público foi aberto no bairro de Tepito, na cidade do México. Logo depois, diversos templos foram sendo expostos em todo o país. Seus devotos acreditam que, como a morte vem para todos, a Santa Muerte não discrimina ninguém. Por isso, se tornou também a principal santa da comunidade LGBTQIA+, do México, que encontraram apoio nesta santa. Entre os adeptos das religiões de matriz africana aqui no Brasil, existe também uma espécie de respeito e veneração a uma determinada entidade conhecida como Exu, considerada por muitos como um ser assustador. Exu é o capeta? Não, capeta é uma coisa, Exu é outra. Capeta é quem faz mal pros outros. A gente sempre vê, pô, aquele cara ali é um Exuzão. Segundo a pesquisadora e educadora Lisandra Pingo, que estudou as características desta entidade, há uma associação feita do Exu com a figura do demônio feita pela Igreja Católica e disseminada fervorosamente pelas igrejas evangélicas, algo muito parecido com o que acontece com a Santa Morte. De acordo com Lisandra Pingo, o padre espanhol pertencente à Companhia de Jesus do Reino de Portugal, José de Anchieta, por exemplo, trazia o diabo brasileiro diferente do diabo europeu. O diabo brasileiro era visto como um ser debochado e zombeteiro, que se parecia com a figura do Saci. Já o diabo europeu era totalmente diferente. De acordo com as religiões de matriz africana, existem diversas entidades denominadas de Exu com funções, sobrenomes e aparências diferentes. O Exu Caveira é a que mais se assemelha à Santa Morte. Ele é uma representação ou eu levando ele para casa, eu tô levando um espírito para casa? Não, por enquanto ele é uma representação. Ele aqui não tem vida de nada, é apenas uma estatueta. Ele é um pouco assustador, né?
Eu não Você não vejo acha, esse não, né? lado. Acho que assustador somos nós que pedimos bem, pedimos Wilson. Vai chamar o Wilson. Eu trouxe uma imagem de um Exu Caveira, que é esse nosso amigo aqui, que por enquanto ele tem o nome de Wilson. Porque ele não está emanado, tá? Exu Caveira, dentro do Brasil, ele é um povo de rua que aqui ele não pode ficar. O Wilson não é bem-vindo hoje aqui. Não é que ele não seja bem-vindo. O local dele não é esse. Pô, o Wilson tava sem convite pra festa e não rolou dele penetrar. Existem alguns fatos sobre a Santa Morte. Fato número 1. A Santa Morte tem uma grande semelhança com a figura europeia chamada Green Reaper, que é descrita como um esqueleto de preto que carrega uma foice e uma balança. É uma figura que representa a morte. Em épocas em que a Europa enfrentava suas pragas, essa figura servia como algo para espantar as pragas. Fato número 2. Os devotos da Santa Morte acreditam que a morte é um igualador final, pois não importa se você é rico ou pobre, bonito ou feio aos olhos da sociedade, se você for famoso ou não. Em algum momento, a morte virá até você e te levará com ela. A celebração ao Dia dos Mortos no México se assemelha ao Halloween, o famoso Dia das Bruxas. Os mexicanos usam esse dia para cultuar a Santa Morte. Nessa comemoração, eles dançam fantasiados e consomem muita bebida alcoólica. Na verdade, eu estou no México, no meio de uma festa para os mortos. A santa é conhecida também como a deusa do amor. São feitas oferendas com objetos trazidos até o altar da Santa Morte para que ela possa abençoar o relacionamento amoroso, separar o relacionamento de alguém ou unir pessoas, semelhante a um trabalho de amarração amorosa. O Vaticano condenou o culto a essa santa. De acordo com a matéria exposta na revista Veja, ela informa que para o Vaticano o culto a essa santa é uma blasfêmia. O presidente do Conselho Pontífice de Cultura do Vaticano, o cardeal Gianfranco Ravasi, disse que cultuar essa tal santa é uma degeneração do cristianismo. Para ele, essa santa não passa de um ser bizarro que não é digno de ser chamada de santa. O cardeal ainda condenou a festa do Dia dos Mortos festejadas no México. Gianfranco Ravasi, sem medo, falou também sobre os cartéis de drogas mexicanos que veneram e adoram essa santa. A admiração ao culto popular já ganhou as telas. Na consagrada série americana Breaking Bad, Santa Morte tem um destaque especial. O seriado conta o dia a dia de um professor de química que fica milionário ao produzir e vender metanfetamina, após descobrir um câncer incurável. No episódio que abre a terceira temporada da saga, gravada no deserto do México, os moradores de um povoado e chefões do tráfico mostram submissão e respeito à caveira que inspirou a crença. As autoridades mexicanas prenderam 8 pessoas suspeitas de pertencerem a um culto à Santa Morte que sacrificavam pessoas em rituais macabros. Para a Igreja Evangélica Brasileira, há uma unanimidade quanto a essa santa. Para eles, ela é a representatividade do oposto do que Jesus pregava. Jesus disse que o caminho era a verdade e a vida, e não a morte.